Deus Criador, Ele deixou algumas coisas no mundo, sinalizando claramente como funciona a vontade dEle, como funcionam as coisas que no nosso mundo humano acontece. Eu estava meditando o tema da mensagem, não mudar pode matar, e um dos exemplos que me veio na mente é o processo de metamorfose. A metamorfose é a transformação de uma larva numa borboleta. Esse processo de uma larva que vira uma borboleta tem 7 fases, né? É um processo, são 7 fases até a borboleta sair voando do casulo. E esse processo todo de metamorfose leva de 5 a 7 semanas. Mas se no meio desse processo aquela larva, aquele casulo, aquele ser ali dentro, se ele não seguir todo o processo, ele morre. Ele morre lá dentro do casulo. E uns dias atrás, a gente estava mexendo numa árvore lá no sítio. A Lúcia pegou uma folha e me mostrou umas larvas, um monte de larvazinha numa folha bem verdinha, né? E eu fiquei olhando aquilo, eu falei, poxa, eu já vi essas larvas em outras folhas, né? Quando ela comentou comigo. E eu me recordei que alguns meses atrás, limpando uma daquelas árvores lá no sítio, eu encontrei um casulo, assim, esse tamanho talvez, e tinha um ser, e estava seco, e o animal ali dentro, o bichinho ali dentro estava morto. Justamente porque a metamorfose, ela tem um processo, são 7 fases, e ao completar uma passa para outra, completar uma passa para outra, até sair a borboleta. Se nesse processo, em algum momento desse processo, aquela larva, aquele ser ali dentro não cumprir o processo, ele morre ali dentro. Como o nosso tema do ano, irmãos, é 2026, o ano da mudança. Eu não sei quantas vezes mais eu vou pregar usando esse tema durante o ano de 2026, porque eu sinto em meu coração, né? Deus não falou comigo não, tá? É o coração do Álvaro, o coração do cristão, o coração de servo, o coração de quem busca Deus, sente uma percepção de uma necessidade do coração de Deus. Deus tem uma necessidade, uma urgência de fazer mudança. Eu tenho falado aqui no Romão, vou insistir nisso, né? Até Deus falar cala a boca, né? Não fale mais sobre isso, que é mudanças que você sabe que tem que fazer. Não adianta você pegar sua agenda, seu Excel, seu planner, qualquer que seja o seu controle de processos, escrever o que você quer fazer, sabe que tem que fazer, que precisa de fazer e não fazer. Não adianta você fazer um registro, não adianta você fazer uma memória, não adianta fazer uma anotação, se aquilo não passar do papel, se aquilo não passar do registro. Tem que haver a mudança. E há mudanças que você sabe que tem que fazer, e há mudanças que Deus quer que a gente faça. Então Deus já revelou mudanças no seu coração, no meu coração. Cabe a mim mudar, cabe a mim obedecer a Deus. Ah, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo. Se vira, desculpe a expressão. Se o problema é dinheiro, o mesmo Deus que disse para mudar é o mesmo Deus que vai te dar dinheiro. Nós não podemos criar mais justificativas, não podemos ficar mais nos escondendo atrás de desculpas. A minha oração a Deus tem sido de gerar no seu coração uma insatisfação com o seu estilo de vida, uma insatisfação com aquilo que você já conquistou, uma insatisfação com as respostas de oração das suas orações que ainda não chegaram, um inconformismo na sua alma, você querer mais de Deus, você buscar mais a Deus. Eu não sei se você está percebendo, mas eu faço aqui um registro, como o louvor da igreja está mais introspectivo, como o louvor da igreja está nos chamando a uma adoração, a um tempo maior de não só cantar a música, mas entrar no louvor mesmo, né? Deixar o Espírito Santo falar conosco, abrir a boca para glorificar e exaltar o Senhor.
O Espírito Santo está fazendo algo na igreja, o Espírito Santo está fazendo algo na sua vida, e esse algo é um processo de mudança. Não sei se serão 7 fases até você virar uma borboleta, mas uma coisa é certa: não queira continuar sendo larva, porque essa não é a vontade de Deus. Deus quer que você vire uma linda borboleta, mas é um processo, um caminhar. E sabe, eu estou falando sobre oração. O assunto que vamos tratar aqui o subtema é oração. Porque nós nos acomodamos, essa é a realidade. A vida não está bom, do jeito que a gente queria, mas não está tão ruim assim. Então a tendência nossa é de nos acomodar. Por isso que a carta à igreja de Laodiceia, no Apocalipse, no capítulo 4, 3, vai dizer que não é quente e nem frio, é morno. A mornidão, ela é muito perigosa, em qualquer área da vida, profissional, no casamento, no relacionamento, mas especialmente na vida espiritual. Quando a gente se acomoda, quando a gente chega e é aqui que eu vou ficar, vou me acomodar aqui, meu estilo de vida, os processos que eu estou envolvido, os relacionamentos, os anseios, os sonhos, e eu me enquadro nisso, eu me fecho nisso, e acho que é suficiente. Repito, eu tenho orado a Deus para colocar uma insatisfação no seu coração, que Deus mexa com você, de maneira que você possa entender que precisa mudar, precisa mudar. Nós somos, irmãos, uma obra em construção. Eu e você estamos num processo em que o Espírito Santo está trabalhando em nós. Está trabalhando o seu caráter, está trabalhando sua índole, está trabalhando o seu jeito de ser, está trabalhando o seu ministério, está trabalhando ao seu serviço ao Senhor, está trabalhando você como ser humano, para a glória de Deus. Então eu quero te mostrar um negócio na Bíblia, que espero que mais uma vez o Espírito Santo te cutuque, que o Espírito Santo mexa com você. Abra comigo em Atos capítulo 4, vamos ficar só no livro de Atos, não iremos a outro livro não. Os irmãos sabem que há uma perseguição feroz contra os cristãos na África, declaradamente na África, Nigéria especialmente. Há uma perseguição dos cristãos na Europa. Você falar de Jesus, você pode ser esbofeteado, você pode ser preso. Há uma perseguição no Brasil, meia velada, mas é algo real. E a tendência dessa perseguição ao cristão, à igreja, é de se intensificar. Ao lermos Mateus capítulo 24, os sinais da volta de Jesus, e outros textos da palavra, que o Senhor vai dizendo que o amor de quase todos esfriará, que assim como o diabo enganou a Eva, o diabo iria enganar a sociedade, inclusive a própria igreja de escolhidos. Então há todo um contexto da volta de Jesus e de uma perseguição à igreja do Senhor no seu local de trabalho. Lá no meu local de trabalho nós usamos um aplicativo chamado Teams, um aplicativo de comunicação interna, reuniões, a gente usa muito ele. E ao fazer o meu cadastro, eu botei na sublinha, abaixo do meu nome, eu botei Jesus te ama. E fui participar de uma dessas reuniões, tinham diversos colegas, não me lembro agora quantos colegas tinham, e era um assunto da carreira, do trabalho e tal. Aí de repente apareceu lá no chat, tem um chat que as pessoas botam textos, apareceu um rapaz no texto dizendo: olha, esse rapaz aqui, que postou Jesus te ama, ele está fora, não tem nada a ver, Jesus te ama nesse assunto aqui. Aí eu li aquilo, falei: não é possível que esse camarada está incomodado com o que eu escrevi, Jesus te ama, porque só aparece lá no meu nome, não aparece para mais ninguém, só aparece para mim, no meu nome, e se eu postar alguma coisa que aparece na sublinha, Jesus te ama. E eu postei algumas coisas, porque estava se discutindo coisa do trabalho, e aquilo incomodou ele. Aí eu nem respondi, nem precisei responder, porque outros responderam por mim, e assim é o mundo que nós vivemos. Uma perseguição meia velada, meio escondida, à igreja do Senhor, ao cristianismo. Sim,
né? Uma cristofobia, se a gente pode assim dizer. Olhando para a palavra, né? Falando de indolência, falando de se acostumar com certas coisas da vida. Atos, no capítulo 4, no versículo 1 a 4, diz assim: falavam eles ainda ao povo, que era Pedro e João, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos, e os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. A igreja está num processo de crescimento. No capítulo anterior, Pedro pregou e 3.000 pessoas se converteram. Agora, eles estão testemunhando do Senhor. Através deles o milagre aconteceu, um coxo passou a andar, e por causa desse milagre, eles foram presos. Porque anunciaram Jesus como Salvador, como Messias, que Jesus havia ressuscitado, eles foram presos. Ok. Versículo 23. Eles foram soltos. Uma vez soltos, diz a Bíblia, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram e fizeram uma oração. Ok, Pedro e João foram presos. Naquela época não tinha celular, não tinha como avisar: ó, estamos presos aqui. Então os demais só souberam que eles foram presos depois que eles foram soltos. Então eles foram ao encontro dos outros e ali testemunharam do que tinha acontecido. Então a atitude deles foi de irem orar. Eles oraram depois de um problema acontecido. Não é a melhor hora para orar. A melhor hora para orar é antes dos problemas chegarem. Mas, às vezes, os problemas nos pegam de calça curta. Então, vamos orar depois do problema acontecido. O caso aqui. Eles foram orar depois que Pedro e João foram soltos, foram presos. Ok, anote isso daí no seu coração. Atos capítulo 5. Depois de realizarem muitos milagres, no versículo 12 vai dizer isso. Lá no versículo 17, vai dizer assim: levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja. Olha para cá, por favor. Eu e você somos alvos de inveja. No seu local de trabalho, muitas vezes no seio da sua família, aonde você mora, onde você reside. E essa inveja, às vezes, vem de pessoas que a gente nem imagina, que a gente achavam que eram nossas amigas, amigos, que achavam que estavam torcendo para o nosso sucesso. A inveja mobilizou os saduceus. A inveja é um sentimento humano, mas que é um sentimento humano que traz uma carga espiritual terrível para o invejoso. Porque o invejoso quer o que você tem. O invejoso quer ocupar a posição que você ocupa. O invejoso quer ter a família que você tem, quer ter os bens que você tem, quer ter a saúde que você tem, quer ter a beleza que você tem. A inveja mobilizou essas pessoas para prenderem, né, o que estavam ali pregando a palavra. Prenderam. Versículo 18 vai dizer: prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Foram presos por pura inveja. Pura inveja. Ok. Versículo 19 vai dizer: mas de noite, o anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhe disse: ide, apresentai-vos no templo, dizer ao povo todas as palavras desta vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Só até aqui. Aqui, os discípulos, os apóstolos, aliás, os 12, foram presos, e um anjo, diz a Bíblia claramente, o anjo do Senhor
foi lá e libertou eles. O texto não fala de oração, não diz que alguém estava orando, alguém estava intercedendo, diz apenas que nem precisou de orar, né? Eles foram presos, Deus mandou um anjo lá e livrou eles. Não precisou nem de intercessão, não precisou nem de quem estivesse orando por eles, assim, em tese, né? Porque Deus agiu muito rapidamente. Eles foram presos, naquela mesma noite apareceu um anjo e soltou eles. Ok. Capítulo 8 agora de Atos. Versículo 1. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, 12, foram dispersos pela região da Judéia e Samaria. Olha para cá, amados. Isso aqui é só para enfatizar que a perseguição é real. Aqui excetuaram os apóstolos, mas a perseguição é real. Vão perseguir você, vão perseguir a mim, vão perseguir a igreja de Jesus. Essa é uma realidade que está no horizonte da igreja. Em qualquer lugar do mundo essa perseguição vai acontecer e já está acontecendo. Já está acontecendo. Semana passada fez 10 anos que 12 cristãos foram decapitados ao vivo pelo Hamas, pelo ISIS, lá no Iraque, naquela região do mundo lá. Eles gravaram, transmitiram online, e os cristãos ajoelhados, os algozes atrás deles, com uma faca na mão, e aqueles homens foram colocados no chão e decapitados. Essa é uma realidade que ainda não é presente no Brasil, mas é a realidade em alguns países do mundo. Uma perseguição que mata, que tira a vida, a intolerância total e completa de uma religião que quer que seja tolerada, mas ela não tolera outras religiões. Essa é a verdade. Aqui só li para os irmãos para falar que a perseguição acontece desde o início da igreja. Jesus subiu, o Espírito Santo desceu, a igreja começa a sua caminhada. Ali logo no início, Pedro e João foram ao templo orar, e lá são usados por Deus, e ali curam por meio do poder de Jesus um paralítico, e dali começou essa ênfase no texto sagrado da perseguição à igreja. Repito, lá no primeiro momento ninguém estava orando, mas depois se reuniram e oraram. No segundo momento, nós já lemos no capítulo 5, nem precisou de orar, porque o Senhor mandou uma resposta relâmpago. Aqui só uma narração. Agora eu quero que você vá comigo no capítulo 12 do livro de Atos, e a gente encerra com esse capítulo. Eu precisei ler esses textos para lhe dar o fundamento, porque há uma regra nossa aqui na Nova Vida, de que a palavra de Deus é em primeiro lugar. Nós não pregamos o que está na cabeça da gente, o que a gente acha, o que a gente pensa. A gente prega o que a palavra de Deus ensina e registra. É um cuidado nosso. Pois bem, Atos capítulo 12, versículo 1. Tempo passou, a igreja foi caminhando, a perseguição acontecia e tal. Capítulo 12, verso 1 vai dizer: por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. Quando você pensa maltratar, você pensa o quê? Dar uma surra, uma chicoteada, né? Fazer esse tipo de maldade, né? Pois bem, versículo 2 vai dizer: que maltrato é esse? Fazendo passar a fio da espada a quem? A Tiago, irmão de João. Tiago era um dos apóstolos. Lá no capítulo 8, a igreja de Jerusalém foi perseguida, mas pouparam os apóstolos. Agora, um dos apóstolos foi preso. Lá atrás, prenderam
todos os apóstolos. O diabo não é besta, ele mudou de estratégia. Ao invés de pegar todos os apóstolos, eu vou pegar apenas um. Eu vou pegar apenas um. E pegou Tiago. A Bíblia não nos conta o porquê, os motivos. Poderia ter sido qualquer outro, mas Deus está no controle. Deus nunca perdeu o controle. Acontece que Tiago foi morto ao fio da espada. Eu fico me perguntando, cadê Deus? O mesmo Deus que mandou o anjo libertar Pedro e João. Anjo do Senhor. Eles nem esquentaram a cadeia. Onde estava Deus? Vai dizer no versículo 3 o seguinte: vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. Agora eu peguei o cabeça. Agora eu peguei o apóstolo dos apóstolos, um líder dos apóstolos. E a intenção desse rei aqui, Herodes, também era de maltratar. A intenção do rei Herodes era também matar Pedro. Olha a diferença. Diz assim o versículo 4: tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tensionando apresentá-los ao povo depois da Páscoa. Versículo 5 está um segredo aí. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Tiago foi preso, subentende-se que a igreja soube que Tiago foi morto. Eles sabiam disso também. Quando prendem Pedro, aí eles vão orar. A igreja se reúne agora para orar. Mais uma vez, depois do problema, vou orar. Será que deve ser esse o nosso comportamento como cristãos? Não mudar, pode matar. Se a igreja, vamos especular isso, se a igreja, eles oraram, diz o texto do capítulo 4, que no versículo 23, que houve oração unânime, lá no capítulo 4, lá no início da igreja. Se essa igreja, penso eu, não tivesse ali mantido essa oração unânime, aí vem no capítulo 5, foram presos novamente, oração, vão continuar orando. Lá no capítulo 8 que nós lemos, a perseguição surge, vamos continuar orando incessantemente. Especulo eu, será que Tiago não estaria vivo? Será que Pedro nem seria preso? Imagino eu que a igreja se acostumou. Deus mandou um anjo, vai mandar de novo. Deus não mandou, Tiago morreu. Vamos soltar Tiago, como soltaram Pedro e João. Não soltaram, mataram Tiago. Nós muitas vezes, irmãos, entramos num quadrado e ficamos assim. Não, aconteceu lá atrás, Deus fez, Deus faz de novo. Sim, Ele pode fazer de novo. A questão que eu estou lhe colocando para você meditar comigo nessa noite é que a mudança não ocorreu. Eles permaneceram no mesmo estado de coisas como era antes. Eles poderiam ter mudado,
a perseguição começou, pouparam os apóstolos. Vamos mudar aqui. Vamos fazer oração incessante sempre. Vamos fazer oração uníssono sempre. Vamos nos reunir para orar sempre, mas não fizeram assim. Não agiram assim. Por que será que a gente espera o pior acontecer para a gente orar? Por que será que situações ruins acontecem e para nos levar aos pés do Senhor? Por quanto tempo mais nós vamos esperar sermos incomodados pelo Espírito Santo para sair do nosso quadradinho, para buscar Deus, ou para escutar o coração de Deus, saber qual a vontade do Senhor, dar um gás na nossa vida espiritual, congregar mais, servir mais a Deus, estar mais envolvido na obra do Senhor? Será que a gente vai esperar Deus dar uma sacudida na gente? Será que vamos não mudando? Será que não estamos nos colocando sobre a égide da morte? Eu fiquei me perguntando sobre isso, irmãos. Fiquei me questionando. Porque pastor, você sabe como é que é, né? Não se concebe um pastor que não ora. Não é isso? Você conhece algum pastor que não ora? Também não conheço. Você conhece algum membro de igreja que não ora? Eu acho que você pode até suspeitar de um ou de outro, né? Mas do pastor não. Eu não posso suspeitar que o pastor não ore. Então faz parte do nosso imaginário, né? Que a gente acredita que o pastor é um homem, uma mulher, um homem de oração, né? Pois bem, nesse contexto, como cristão, a oração não é só para o pastor, a oração é para todos nós. A gente se acomodar com a nossa oração, sabe? Eu quando acordo eu faço uma oração, faço meu devocional e saio para trabalhar, para ir para a escola, para resolver as coisas em casa. À noite, antes de dormir, já faço isso há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos, eu vou lá e leio minha Bíblia e vou fazer a minha oração antes de dormir. A gente entra no modo automático. Plim. E vivemos uma vida espiritual no modo automático, na mesma velocidade. Eu tinha um carro, um Citroën C4 Palace, e aquele carro tinha o controle de navegação, de um piloto automático dele lá. E eu gostava de usar aquele carro na terceira ponte. Eu botava 70 por hora, você podia tirar o pé do acelerador. Ele mantinha 70 por hora, claro que de vez em quando pisava no freio, por conta do engarrafamento. Para viajar então é maravilha. Você viajar aí 100 km, 200 km, como a BR-101, 262, você bota a velocidade X e tira o pé do acelerador, só fica ali ligado no freio e o carro vai andando sozinho. A questão é que na vida a gente coloca uma velocidade X e nos acostumamos àquilo. Fazendo a oração não um momento de comunhão com Deus, não um momento de abrir o coração para Deus. A nossa oração virou um monólogo. Nós falamos, Deus ouve. Se Deus responder, tudo bem, mas se Deus não responder, está tudo bem também. A nossa vida espiritual, ela tem tido resultados, sim ou não? Será que aquilo que você tem orado a Deus está acontecendo? Será que vidas estão sendo transformadas porque você tem orado, jejuado, buscado a Deus? Quantas pessoas chegou para Jesus? Perguntas essas que nos incomodam. Porque a perseguição da igreja está chegando. Jesus está voltando. Seremos cobrados pelos frutos. Você é ramo da videira. E a uva nasce no ramo. Não tem outro lugar para a uva nascer. É em você que a uva, o fruto vai nascer. E o Senhor Jesus falou em João que Ele nos designou para darmos frutos e que o nosso fruto permanecesse. Mas se a gente entra nesse processo da larva que vira um casulo e nos acostumamos com o casulo, nos acostumamos a ficar lá dentro do casulo, é quentinho. O casulo ninguém nos incomoda, o sol não atrapalha, o frio não incomoda tanto.
Dentro do casulo é muito bom, não tem que prestar contas a ninguém, não tem que me relacionar com ninguém, é só eu e o casulo. E vamos viver na vida dentro do casulo. A vida espiritual dentro de um casulo. A nossa comunhão com Deus dentro de um casulo. As nossas orações a Deus dentro de um casulo. E se não mudarmos, morreremos. Não estou falando de morte física, estou falando de morte espiritual. Aquele desânimo que toma conta do coração da gente, aquela falta de propósito na vida. A vida fica sem sentido, sem norte, sem direção, sem graça. Quando eu olho para essa história, irmãos, nessa narrativa que eu fiz com você, eu fico me colocando nessa igreja que perde um dos seus líderes, Tiago. Aí tomo eu, Álvaro, a responsabilidade. Por que eu não orei? Por que eu não pedi a Deus pela vida de Tiago? Porque Deus vai fazer como sempre fez, Deus vai mandar um anjo, Deus vai fazer alguma coisa, Deus sabe de todas as coisas. A gente vai falando essas frases assim de efeito, né? Mas Tiago foi morto. Iriam matar Pedro. Aí eu vou orar, peraí, mataram o Tiago, mas Pedro não. E aí a gente ora, a gente clama, a gente busca. Depois você lê o texto, né? Deus manda o anjo de novo. E vai o anjo novamente lá, 16 soldados, Pedro no meio, acorrentado. Deus manda um anjo, solta as correntes, os soldados não enxergam nada. Pedro sai da cadeia, a porta se abre sozinha. Por que isso? Porque alguém resolveu mudar. Alguém resolveu sair do quadradinho. Alguém resolveu entrar no nível de batalha espiritual de intercessão que já tinha desacostumado. Já tinha parado de orar. Não, agora eu preciso voltar a orar. Irmãos, a vida espiritual ela é intensa. Não tem trégua. A nossa luta é contra sangue e carne. Até morrermos ou até a volta de Jesus, você vai ter lutas. Você vai passar por sofrimento. Você vai enfrentar barreiras. Você vai enfrentar dificuldades. Você vai enfrentar gigantes na sua vida. Você vai ter que matar um leão. Vai ter que matar um urso, como Davi matou um leão e urso e gigantes. Mas se você se acostumar, o leão vai te matar, o urso vai te matar, o gigante vai te matar. Se você se acostumar, você vai morrer dentro do casulo. Vai secar ali dentro. O desânimo vai te secar. A sua fé vai esmilinguir. Mudar. Se não mudar, mata. Na sua relação conjugal. Se você não mudar, você mata seu casamento. Na sua vida profissional. Se você não mudar, você vai continuar no mesmo estado que você está e pior, quem sabe. Eu tenho falado para algumas pessoas, né? Porque eu tenho feito alguns cursos. Às vezes me acham aí, me perguntam sobre o uso da inteligência artificial. Algumas profissões, irmão, vão sumir por causa do uso da inteligência artificial. Isso é uma realidade, não é para daqui a 50 anos não, irmãos. Te dou um chute aqui, 5 anos. Algumas profissões vão sumir. E quem não mudar, morre. Vai perder seu emprego. Vai perder sua fonte de renda. Mudar. Mudar não é um chavão para 2026. Mudar é uma necessidade. Mudar a sua vida espiritual. Não dá para ser mais do jeito que você fazia até agora. Só ir para a igreja quando tem problemas. Só buscar Deus quando tem problemas. Irmão, não dá mais. Você precisa mudar. Não dá para continuar reagindo na carne, sabendo que a nossa luta não é contra sangue e carne. A nossa luta é espiritual. Você precisa, eu preciso, nós precisamos usar as armas espirituais. Conquanto tenhamos emoção, somos seres humanos, choramos, nos aborrecemos, nos frustramos, nos desanimamos, né? Nos decepcionamos. Mas você precisa reagir espiritualmente. Não dá para esperar
você sair do casulo. Você precisa entrar no processo e virar borboleta em nome de Jesus. Eu encerro deixando esse pensamento da sua mente. Em que fase das 7 fases lá da borboleta você está? Ou será que já começou essa fase, né? Ainda é uma larva? Não sei. Essa avaliação é sua. Mas uma coisa que eu lhe digo é: mude. Aquilo que Deus colocou no seu coração, que você sabe que está ruim, mude. Se não mudar, vai morrer, vai ficar ruim, vai adoecer. Você pode deixar Deus mudar, você pode não deixar Deus mudar, mas uma coisa é certa: Ele vai mudar. Vamos ficar em pé. Não mudar pode matar. É real, é verdade. A igreja mudou. Se você ler a partir do capítulo 12, você não vai encontrar mais a igreja parada, aguardando a má notícia chegar. Você não vai encontrar mais a igreja indolente, acomodada. Você não vai mais encontrar a igreja em Atos, parada. Você não vai encontrar mais os irmãos da igreja em Atos, indiferentes, desanimados, preocupados com seus problemas pessoais. Você não vai encontrar a igreja no livro de Atos presa a pecados, a vícios. A igreja, os irmãos daquela igreja, eles resolveram sair do quadradinho e contar com a graça de Deus. Confiar que Deus tem o melhor. Confiar que o Espírito Santo é o dono, está agindo, é o dono da igreja. Ele quer conduzir você. Ele quer me conduzir. Mudança na sua vida afetiva, profissional, educacional, social, financeira, emocional. Mudar. Mudar. Coloque a mão no seu coração. Vamos fazer uma oração a Deus. Mudar não é fácil. Exige coragem. Exige fé. De crer que Deus tem algo melhor. Deus tem algo maior. Deus tem algo muito especial para fazer em nossas vidas. Espírito Santo, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos aqui a nossa confiança no Senhor. A nossa fé está no Senhor. O Senhor sabe o que é melhor para nós. A Tua palavra diz que a Tua vontade é boa, agradável e perfeita. Não queremos fazer a nossa vontade, mas sim a Tua vontade. Tua vontade, como Jesus ensinou na oração: venha o Teu reino, seja feita a Sua vontade, assim na terra como ela é nos céus. Senhor, faça a Sua vontade. Tu és o nosso pastor, somos Suas ovelhas. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. É o que ensina a Tua palavra, nós cremos na Tua palavra. Oh Deus, mas tem faltado, Senhor. Tem faltado. Essa é a nossa realidade. Tem faltado. Em diversas áreas da vida a gente tem faltado. Há escassez, há seca, há desertos. Senhor, nós queremos que a mudança aconteça. Queremos, Pai, que o milagre chegue, Senhor. Precisamos, Senhor. Oh Deus, o mal já chegou. Não víamos vigilantes, não estávamos vigilantes, não estávamos ligados e fomos pegos de surpresa, Senhor. E o mal entrou por nossas portas, tem nos causado sofrimento, pesar, lágrimas, tem gerado em nós aquela amargura da derrota, do fracasso, da perda, do insucesso, tem gerado em nós frustrações, desânimo,
desânimo, Senhor, desapontamentos, tem mexido com a nossa fé, tem abalado, Deus amado, nossa caminhada. Assim como em Jó, que entrou na vida dele, Senhor, só desastres. No final das más notícias, ele disse: Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. E Jó não pecou contra ti. Assim, Senhor, que haja esse mesmo agir nosso. E se porventura pecamos contra ti, te pedimos perdão agora, Senhor. Se não deixamos levar pela incredulidade, se deixamos falar, a nossa boca falar bobagem, que a nossa boca abriu para falar coisas que negaram a nossa fé, porque estamos feridos, estamos machucados, estamos aborrecidos, tristes, Senhor, nos perdoa, Senhor, nos perdoa, em nome de Jesus, nos perdoa. Queremos a Tua vontade, Senhor. Ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Espírito Santo, em nome de Jesus, conduza essa igreja a mudança que o Senhor quer fazer, precisa fazer. Faça hoje, faça agora, faça já, Senhor. Que meus irmãos possam intensificar sua vida espiritual, possam buscar mais a Deus, possam se envolver mais com o seu reino, com a sua palavra, com a sua obra, porque enquanto podemos, vamos fazer. Haverá momento, tempos em que não poderemos mais fazer, sob pena de sermos presos, sermos mortos, sermos aprisionados. Mas enquanto podemos fazer com essa liberdade que temos, usemos essa liberdade, Senhor, para pregar a Tua palavra, para ser um instrumento em Tuas mãos, para curar os enfermos, para expelir os demônios, para pregar Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos, nosso Senhor, nosso Salvador Jesus. Ó Deus, tira de nós a indolência, tira de nós a acomodação, desperta em nós um coração voluntarioso, desperta em nós um coração temeroso a Ti, desperta em nós, Senhor, um coração ativo, ligado, Senhor, antenado, Senhor, vigilante, de maneira que o inimigo possa ser vislumbrado no primeiro passo que Ele der, Senhor, e possamos usar das armas que o Senhor tem nos dado, da nossa milícia, que não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando sofismas e todo conhecimento contra o Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, eis-nos aqui na Tua casa, iniciando o segundo mês do ano, eis-nos aqui na Tua casa, Senhor, te pedimos essa cobertura espiritual, essa presença santa do Senhor em nós, esse governo do Senhor sobre esta igreja, sobre cada um de nós, ó Pai. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, Teu Filho. Oh Pai amado, obrigado por cada irmão, cada irmã que adentrou o santuário aqui nessa noite. Leva de a Tua santa paz. Tenha uma semana abençoada pelo Senhor, restinho de semana abençoado pelo Senhor, e que possamos estar na Tua casa, os casais aqui na sexta-feira, as famílias no domingo, 19 horas, cultuando ao Senhor, invocando o Teu santo nome. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre cada um de nós, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Ande embora, fale especialmente com quem não veio com você e diga para essa pessoa: Jesus te ama, Deus te abençoe.